Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Esta é a quarta videoaula das disciplinas EDM 0337, Metodologia do Ensino de Educação Física, e EDM 0348, Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física. O tema desta videoaula é Pedagogias do Corpo. Estamos concluindo esta primeira etapa da nossa disciplina e nós entendemos que a realização das atividades semanais, a participação nas conversas virtuais, quando possível, e a assistência aos vídeos propostos contribuirão para que cada uma de vocês compreendam a influência das culturas e o papel da escola na produção das identidades. A temática de hoje nós vamos nos apoiar em alguns textos que foram sugeridos para a leitura. Este trabalho, resultado da pesquisa de Maria Rita Assis César e André Duarte, vocês devem ter lido e devem ter entendido que eles olharam para as escolas de Curitiba e perceberam como que aquilo que acontece dentro da escola, nós vamos chamando de currículo, né, a cada semana, cada vez mais chamando de currículo, aquilo que acontece na escola, de alguma maneira, vai instaurando uma certa maneira de regular os corpos, um certo governo dos corpos, e vai colocando em ação aquilo que os autores, né, o autor e a autora, chamam de pedagogia do fitness. Claro que este termo alude à prática da atividade física de maneira regular, é um termo que circula bastante, mas a presença desse termo no título é uma tentativa de estabelecer uma metáfora e apenas dizendo como o currículo colocado em ação na escola, ele vai fazendo com que as crianças que lá estão, e evidentemente, os jovens, adultos, idosos, seja na condição de discentes ou na condição de docentes, eles vão também sendo subjetivados para a adoção de um certo estilo de vida, no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito também à rotina de atividades físicas. De maneira geral é isso, né? Passa pela vacinação, passa pelos hábitos alimentares, passa por outras formas de regulação do corpo, né? Então, reforçamos a importância da leitura do texto e alguns dos conceitos desse texto, acrescidos de outros mais, serão discutidos nesta videoaula. E também o trabalho que ficou como sugestão para que vocês lessem, a Constituição dos Corpos Guerreiros e um currículo escolar. Então, aí sim, já instaurando uma ideia de currículo, como tudo aquilo que é proposto pela escola ou a partir da escola, e como essa experiência que a escola vai disponibilizando, como esse texto que a escola vai disponibilizando, vai constituindo sujeitos, e desta vez a Cristina Dávila Reis e a Marluce Alves Paraíso, elas analisam o que acontece numa escola mineira e como tudo o que acontece na escola mineira vai produzindo certos corpos como guerreiros e outros corpos como corpos abjetos, ou seja, aqueles corpos que correspondem a um certo padrão desejado pela escola, eles vão cada vez mais sendo exaltados, e outros corpos que escapam desse padrão, eles vão sendo negligenciados. É interessante observar o trabalho de pesquisa, porque elas descrevem cenas da sala de aula, cenas de sala de aula, cenas do horário de intervalo, a posição das próprias profissionais da educação a respeito desse ser corpo dentro da escola. Então, é muito importante que vocês façam a leitura destes dois textos, porque somado, né, estou me repetindo, somada essa leitura às atividades e à assistência ao vídeo, a gente vai conseguindo avançar na discussão das nossas disciplinas e conseguindo alcançar os objetivos que foram, né, inicialmente propostos. Muito bem, vocês devem ter percebido que, embora as pesquisas tivessem objetivos distintos e analisassem realidades também distintas, elas chegaram quase no mesmo objetivo. É óbvio que vocês também perceberam que elas trabalham com o mesmo campo teórico, com os mesmos referenciais. Quase tudo
o que elas estão ali mobilizando, quase toda a argumentação que elas estão mobilizando, elas extraíram de um campo que nós estamos trabalhando desde o encontro passado, chamado pós-estruturalismo. Muito embora o autor que elas mais mencionam tenha relutado um pouco a se enquadrar, a se deixar classificar, ou melhor dizendo, deixar classificar sua obra nesse campo teórico, hoje há algum consenso que a argumentação Foucaultiana, que a teoria produzida a partir das pesquisas que ele realizou, converge com uma perspectiva pós-estruturalista. Em linhas muito gerais, né, o trabalho que Michel Foucault realizou, não só nessa obra, mas em muitas outras, ele procurou entender o que é que aquele discurso produzia, como que aquela situação A, B ou C, ela era narrada e como essa mudança na maneira de narrar, de descrever, de citar, de explicar uma determinada situação, sempre atravessada por relações de poder, ou seja, a maneira de explicar era sempre atravessada por relações de poder, contribuía para produzir uma determinada situação. Vocês vão se lembrar que lá na semana passada nós conversamos como a produção discursiva vai constituindo novos sujeitos. Um caso típico é o famoso trabalho do Michel Foucault, História da Loucura, em que a loucura, ela, num primeiro momento, ela não é descrita, ela não é narrada, até que o discurso médico começa a dizer que certas pessoas com certos traços, certos comportamentos, eram tomadas como pessoas loucas, como pessoas anormais, pessoas que fugiam da normalidade. E aí todo um investimento na lida com essas pessoas, no tratamento dessas pessoas, na exclusão dessas pessoas da sociedade, se estabelece. Nós poderíamos aqui citar uma centena de exemplos, né? Na medida em que nós, na sociedade, vamos identificando certas questões que precisam ser explicadas, narradas e investigadas, nós vamos ao mesmo tempo produzindo essas questões. Isso não vale somente para o caso da pesquisa, isso vale também para as coisas do nosso cotidiano. Tomemos a situação, por exemplo, né, da participação da mulher em algumas práticas corporais, por exemplo, o futebol. A maioria talvez desconheça que a prática do futebol era proibida para as mulheres, oficialmente proibida para as mulheres, até o final da década de 70, aqui no Brasil. Na medida em que nós passamos a enxergar, nós enquanto sociedade, passamos a enxergar que aquela forma de entender as mulheres e a participação das mulheres no esporte, né, ela não condizia com a sociedade, ela não tinha fundamento, ela era resultado de uma visão preconceituosa, nós fomos mudando a maneira de ver a participação das mulheres no futebol. É óbvio que ainda há muito preconceito, infelizmente isso persiste, isso precisa ser combatido, mas talvez há 50 anos atrás, ninguém questionasse isso, porque o discurso biológico, o discurso médico sobre o corpo da mulher era usado como justificativa para afirmar que ela não poderia participar de esportes de contato. Aliás, né, já que estamos entrando nesse assunto, vocês sabem muito bem que durante muito tempo a prática esportiva, de maneira geral, não só o futebol, mas de maneira geral, a prática esportiva foi um espaço exclusivo da participação dos homens, né? As mulheres estavam impedidas oficialmente, impedidas legalmente, impedidas moralmente da prática de esporte. E hoje nós narramos essa situação de outra maneira, há outro tipo de conhecimento que circula a respeito, e isso torna claro a visão da mulher no futebol ou a visão da mulher na prática esportiva, coloca em circulação uma outra visão e permite à sociedade enxergar isso de outra maneira. Muito embora ainda existam muitas pessoas que pensam, né, vamos dizer assim, bastante fora, né, disso que nós estamos dizendo. E o que Foucault estudou nesse texto, nessa pesquisa, né, que resultou nesse livro, O Nascimento da Biopolítica? O Foucault vai estudando como a maneira de tratar o corpo na sociedade vai se transformando, desde o século XVII até o começo do século XX. Como que esse corpo deixa de ser, como que esse corpo vai se tornando alvo das políticas públicas, alvo das preocupações do Estado.
E há um investimento grande, há uma preocupação grande no tratamento desse corpo, porque isso é, para o Foucault, nada mais que uma forma de controlar a sociedade. Então, a biopolítica, nesse sentido, é uma maneira de regular as relações que envolvem a participação das pessoas, ou seja, os corpos na sociedade, a presença dos corpos na sociedade. As autoras e o autor que fizeram as pesquisas que vocês leram, elas também trabalharam muitas vezes recorrendo a argumentos que estão presentes nessa obra, que também é resultado de uma outra pesquisa. Foucault trabalhou basicamente ao longo da vida dele com dois métodos importantes, com a genealogia e com a arquegenealogia. A genealogia dos discursos, ou seja, ele vai retornando, né, e ele vai empregando também técnicas da arqueologia para entender como um certo discurso passa a se tornar aceito, verdadeiro e defendido, um certo discurso acerca das coisas do mundo. E é interessante perceber como, nessa pesquisa, né, que resulta na obra Vigiar e Punir, como algumas instituições são criadas para produzir as pessoas de uma certa maneira ou para retirar as pessoas, né, do convívio social, no caso das prisões e no caso dos hospitais, mas também visando a produção de um certo sujeito que interessa à sociedade. Então, a prisão, na visão do Foucault, a prisão, o hospital e a escola vão atuar nos corpos das pessoas para produzir um determinado modelo de sujeito. Se nós, né, recuperarmos o que acabamos de dizer a respeito do nascimento da biopolítica e a respeito das pesquisas que vocês leram, é um certo tipo de sujeito que nesse momento interessa à sociedade neoliberal. Bom, vamos pensar em algumas coisas que provavelmente já devem ter acontecido com cada um de vocês. Talvez nas escolas em que vocês estudaram, enquanto crianças e jovens do ensino médio, talvez vocês foram levados a se deslocar em filas. Tanto faz, na verdade, se é fila ou se é todo mundo ao mesmo tempo, né? E de maneira ou regulada de outra maneira, né? Então, muitos de nós, nas escolas que nós frequentamos, nós aprendemos a fazer as filas e nos deslocávamos, né, para a hora do intervalo, para a hora da entrada, para a hora da saída. E é interessante que algumas escolas fazem isso somente até um certo momento, né? Então, por exemplo, somente as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental que se deslocam em fila e as crianças da educação infantil talvez, né, se desloquem em fila. Depois, no ensino fundamental 2, quando as pessoas já estão reguladas, não precisa fazer fila. Em muitas escolas, talvez você já tenha passado pela experiência de sofrer técnicas de silenciamento. Ou o professor, a professora apagava a luz, né, para que todo mundo ficasse em silêncio, ou ficava parado assim, né, esperando que todo mundo fizesse silêncio, ou fazia como eu fiz muitas vezes, né, papararara. Aí as crianças respondiam, aí todo mundo já sabia que viria uma orientação, uma comanda, uma recomendação para uma atividade, etc. Então, há algumas maneiras, né, que os professores, algumas técnicas que os professores e as professoras utilizam, às vezes, né, para chamar a atenção sobre si, para controlar o grupo, para silenciar o grupo, porque a gente entende, né, que somente as crianças em silêncio podem entender qual será a orientação, a explicação, né, a recomendação apresentada. Muitas de nós, na sua época de escola, da educação básica, evidente, também sofreram, ouviram ou presenciaram comentários sobre a aparência, sobre o tamanho do corpo, sobre o tipo da roupa, sobre o corte de cabelo, sobre uma marca que a pessoa possa ter, sobre o cheiro, né, sobre, sei lá, né, a maneira de se comportar corporalmente falando. Discursos sobre o corpo, discursos que querem dizer coisas sobre o corpo. Talvez nas escolas que vocês estudaram havia, se não fossem competições esportivas, talvez outro modelo de competição, ou competição com brincadeiras, ou campeonatos de vários tipos, mas isso, de alguma forma, estava presente lá algum critério de comparação de desempenho. Então, a comparação de desempenho, ela acontece não só no momento da competição, acontece também no momento das disputas, das brincadeiras, e acontece às vezes na sala de aula.
quando um professor se refere ao trabalho de uma criança e faz, não precisa nem fazer, não precisa nem ser explícito, né? Mas ao elogiar bastante o trabalho, né, um caderno, uma atividade que uma criança tenha feito, ele está dizendo qual é a referência. Ela está dizendo o que ela espera de todo mundo. Então, ao vivermos todas essas situações, de alguma forma nós estamos par e passo com as pesquisas que vocês leram. Nós estamos par e passo com os trabalhos que o Michel Foucault desenvolveu, tanto em Vigiar e Punir, quanto no Nascimento da Biopolítica. Ou seja, estas coisas acontecem na escola. E todo mundo que começa a se debruçar um pouquinho sobre esses trabalhos fica pensando, então, e se a escola tivesse metade dos alunos e o dobro do espaço? Haveria, mesmo assim, formas de regular os corpos. Haveria, mesmo assim, maneiras de controlar as pessoas de um jeito ou do outro. Ou seja, a vida em sociedade. E quanto mais complexa é essa sociedade, no sentido da pulverização de formas de estar na sociedade, mais essas técnicas de regulação dos corpos, elas se sofisticam, elas se tornam cada vez mais elaboradas e cada vez mais atingem seus objetivos. Mas, para que ninguém pense que isto foi relatado exclusivamente nas obras do Michel Foucault, exclusivamente que esta é uma visão Foucaultiana da escola, este trabalho, que é resultado de uma tese de doutorado defendida na Faculdade de Educação, a Rosa Fátima de Souza, ela vai analisar os registros que as escolas do começo do século, da passagem do século XIX para o século XX, as escolas em São Paulo guardaram, os famosos grupos escolares, ou as escolas integradas, né, eles guardaram sobre o que pensavam as pessoas, né, os registros, os diários, etc., o que pensavam as pessoas que lá trabalhavam. Então, a autora ela conseguiu uma quantidade interessante, uma quantidade bastante expressiva, de registros elaborados pelos diretores, diretoras, inspetores, inspetoras que trabalharam nessas escolas nesta época. E é interessante você perceber, há inclusive um capítulo somente para isso, nessa obra, como havia uma preocupação com o combate ao que eles chamam, né, de indisciplina, algazarra, etc. E como a escola vai adotando um mobiliário e vai adotando um conjunto de regras que tem como objetivo muito claro regular o corpo, mesmo que a autora não tenha trabalhado com o referencial Foucaultiano. Então, a preocupação da escola com a docilização dos corpos, com a regulação dos corpos, ela não passa somente pelo referencial Foucaultiano, né? Ela está muito presente também em outras obras, em outras pesquisas, e esta autora conclui esse trabalho mostrando como a escola pública, essa que atendia uma parcela muito restrita da população, essa que normalmente estava situada na região central da cidade, aqueles prédios enormes, né, que ainda são, hoje, muitos deles ainda são escolas, na nossa cidade, o Colégio Caetano de Campos, né, o antigo Colégio Caetano de Campos, não é mais uma escola, ele abriga a Secretaria Estadual de Educação, o Conselho Estadual de Educação, mas ali foi uma escola bem central, algo que se repetia em muitas cidades do interior do estado. Então, na verdade, o que a escola pretendia era formar este cidadão civilizado. E isso passa também, é óbvio, pela educação do corpo, isso passa por certas pedagogias corporais. Desde pessoas que são responsáveis por, né, olhar a cabeça das crianças para ver se as crianças, né, têm piolho, lêndia, até o tamanho das unhas, até o quão, entre aspas, né, asseadas estão as crianças para poder ir à escola, até a maneira como aqueles corpos circulam no espaço, até a maneira como aqueles corpos correspondem a certas regras que a escola vai tornando bem efetivas, né, e fazendo funcionar. Então, vamos retomar aquele exemplo que eu citei, né, há 2 semanas atrás, né? Ou seja, se todos nós fôssemos crianças, nós não permaneceríamos tanto tempo sentados assim nas nossas cadeiras universitárias. Na medida em que você vai sendo escolarizado, você vai internalizando, esta é uma discussão Foucaultiana, né? Você vai internalizando uma certa maneira de controlar o seu corpo. E você passa também a regular o colega do lado, você também passa a fazer cara feia, ou a reprovar, ou a fazer um comentário, às vezes, né, não muito agradável,
para o colega, para a colega que, né, deixa cair as coisas, faz alguma bagunça, não fica quieto, etc, etc, etc. Ou seja, é interessante ver como nós nos tornamos vigilantes dos nossos próprios colegas. Então, Foucault explica como isso acontece. E ele vai, de uma maneira aqui na nossa conversa, de uma maneira bastante sintética, né, ele vai nos dizer que houve um momento em que a sociedade, que o poder, entre aspas, né, estava na mão do soberano e ele que regulava, né, na Idade Média, ele que regulava e que dizia quem vivia e quem não vivia, né, ou seja, quem poderia viver e quem deveria morrer. A sociedade se transforma, a sociedade industrial já precisa muito dessa mão de obra, ela precisa muito da população, então ela cria instituições que vão regular os corpos, que vão disciplinar os corpos, que vão tornar os corpos adaptados às linhas de trabalho, à produção e ao rendimento, né, ou seja, à obtenção, né, de lucros, né, de maneira geral. E muitos discursos agem nesse intuito, né, como o discurso médico, só para dar um exemplo. E mais recentemente, o autor vai dizer que nós trabalhamos nesta outra ótica, que nós não precisamos mais que alguém nos diga o que fazer, que nós passamos por esse processo de disciplinamento de tal forma e com tanta eficácia, que nós agora somos controlados externa e internamente pelo próprio desenho econômico da sociedade. Então, você não precisa mais ser punido, você não precisa mais de uma prática de punição, de coerção, de disciplinamento. Você já está regulado pelos discursos, regulada pelos discursos, e você passa também a regular os outros pelos discursos. Então, de novo, né, tomemos como exemplo o discurso médico, tomemos como exemplo o discurso da nutrição, o discurso da saúde. Basta colocar isso em circulação com bastante evidência para você perceber como as pessoas vão mudando os hábitos. Claro que nós estamos falando aqui em décadas, né, gente? Não é de uma hora para outra. As pessoas vão mudando os hábitos e as pessoas vão se regulando e vão regulando os outros também. Então, nós vamos mudando os nossos hábitos, nós vamos adotando hábitos que o resultado final é melhorar o desempenho, né, no bom sentido, melhorar o desempenho, ou seja, a disponibilidade, a produção, etc. Né? E enquanto isso, nós vamos entendendo que aquela forma é a forma correta de ser e fazer. Portanto, a gente também ensina isso para as crianças, seja dentro de casa ou na escola. Bom, entre o século XVII e o século XVIII, o Foucault vai argumentar que esses corpos eram vistos de maneira individualizada, né? Então, a ideia do corpo ele aparece e são criados dispositivos que vão disciplinar os corpos, mas os corpos ainda são tratados de forma individual. Políticas de intervenção coletiva sobre os corpos, elas passam a aparecer, né, elas surgem com muita evidência lá no final do século XIX, e eles, né, alcançam até esse momento, né, do final da Segunda Guerra Mundial. Então, há uma preocupação com a vacinação da população, começa a surgir com bastante evidência o discurso e da importância do controle da natalidade. Há toda uma preocupação com a higienização, ou seja, tudo isso passa a ser apresentado com uma evidência muito grande, isso passa a se tornar tema tratado nos currículos do ensino de ciências, lá nos anos iniciais do ensino fundamental, por exemplo, nós vamos internalizando a importância, vocês certamente viveram isso como crianças na escola, eu vivi isso como criança e também como professor na educação básica, levando as crianças lá, né, para o banheiro ou lá onde a gente lava as mãos, ensinando as crianças como lavar as mãos, ensinando as crianças como escovar os dentes. Ou seja, há toda uma preocupação com a saúde do indivíduo, mas a partir da segunda metade do século XX, esse investimento é cada vez maior no sentido populacional. Isso se torna evidente, isso se torna presente, isso é explicado pelo Foucault a partir de um conceito que, embora não seja dele, ele trabalhou bastante com ele, né, com esse conceito, que é a noção de biopoder. É como o poder
ele age sobre a vida. O poder gerencia a vida das populações. O poder regula, o poder controla a vida das populações. Vale lembrar que, para o Foucault, o poder não está centralizado, o poder não está num grupo específico, o poder não está numa classe social, o poder está disseminado nas relações sociais, que são micro-relações de poder. O poder, ele tem aquele trabalho importantíssimo na microfísica do poder. O poder age agora, nesse momento, nas nossas relações e nas relações entre vocês também. E nas relações entre as pessoas que moram na mesma residência, nas relações entre as pessoas que trabalham ou num grupo de amigos. Ou seja, uma relação de poder para o Foucault nada mais é do que a condução das condutas. E a gente faz isso pelo olhar, a gente faz isso pelo discurso, a gente faz isso pela forma como a gente organiza o tempo, ou seja, tem uma série de maneiras como o poder vai atuando. E o Foucault vai chamar o resultado disso, ou seja, o desejo disso tudo, ele vai chamar de governamento. Governamento nada mais é, e ele usa essa expressão, ele cria essa expressão, evidentemente, em francês, para separar de governo, mas tem muita similaridade. Governamento nada mais é do que uma forma de controle sobre o outro, uma forma de controle sobre as pessoas, uma forma de controle, né, que um determinado poder, agora sim, né, o poder estatal faz sobre a população. E ele vai empregar técnicas de governamento. Então, uma técnica de governamento muito eficaz por exemplo, a nota fiscal paulista. Essa é uma técnica de governamento. Uma técnica de governamento muito eficaz é a multa se você não usa cinto de segurança. A multa se você não usa a máscara, agora nesse momento, né, de pandemia que nós estamos atravessando. Então, há uma forma de controlar que é mais ou menos eficaz. Ora, você vai dizer, nossa, mas a multa obriga a gente a fazer. Se a gente for preso, também obriga a gente a fazer. São técnicas de governamento, mas há técnicas muito mais sutis, como as propagandas que, às vezes, o poder estatal coloca nos meios de comunicação para alcançar um determinado objetivo. Então, desde economizar água, né, que também tem tudo a ver com o biopoder, até campanhas que eles fazem para que a gente faça, né, a eleição, né, com as digitais, que agora nesse período está evidentemente cancelada em função da pandemia. Mas observa como aquilo vai sendo apresentado e vai se tornando cada vez mais repetido, e você vai internalizando e entendendo que aquela é a melhor maneira de você agir, de você proceder e, como eu disse, estou me repetindo, também de você controlar as outras pessoas. Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, essas técnicas se sofisticam. Essas técnicas elas ficam cada vez mais elaboradas. São aquilo que o Foucault vai chamar de técnicas neoliberais de poder. Porque ao diminuir a presença do Estado nas atividades do cotidiano, nos bens de produção, etc., né? na economia, diminuir a presença do Estado e aumentar a presença da iniciativa privada e colocar o mercado como regulador, se engana quem pensa que está livre do controle. Ou seja, está cada vez mais controlado. E é isso que os dois textos estão mostrando. O que mostram, né, o César e Duarte, o que elas mostram? Ele e ela mostram, ela e ele mostram. Mostram que, a partir do discurso da saúde dentro da escola, que está na cantina, na refeição, né, que está nos programas que o governo federal coloca dentro da escola, ou coisas do estilo. Aqui em São Paulo, uma presença muito grande, né, do Dia do Desafio, Agita a Galera, outras políticas de corpo que são instauradas nas escolas, e fora delas também, você acaba se tornando um sujeito que muito interessa ao mercado. Então, quando você aprende por si só a adotar hábitos que preservam a sua vida, hábitos que deixam a sua vida cada vez mais rentável, cada vez mais produtiva, na verdade você está produzindo aquele sujeito que interessa ao mercado, que interessa a esse contexto neoliberal que nós estamos vivendo. Então, como é que a escola vai operando no seu currículo? Como é que a sociedade opera também? Por meios de padronização, veredicção, gestão dos comportamentos. Então, é interessante como a gente está cada vez mais refém dos testes, dos exames
estou me referindo àqueles exames de saúde, né? Então, você faz uma consulta médica, tem uma questão qualquer, faz uma consulta médica e aí há uma bateria de exames. Ou seja, os testes, as testagens, você se inscreve numa academia e também tem lá, você vai ser submetido a um protocolo de testes. Então, há uma maneira esta que lá no passado, né, a época que eu era criança, sempre cabia a professora ou ao professor de educação física ir lá aferir o peso, né, e a altura. Aquilo fazia parte de um certo controle da população. Hoje a gente vai controlando a população de várias outras maneiras, né? Então, as famílias são estimuladas a fazer um acompanhamento médico. Claro, as famílias de classe média, média alta, são estimuladas a fazer um acompanhamento médico, né? Visitas periódicas. E se você alcança, né, mais que 50 anos, isso se torna cada vez mais frequente, a cada 6 meses, a cada ano, passar por uma certa bateria de exames para verificar como é que está a sua saúde, para que você possa rapidamente, né, ser objeto de intervenção e possa continuar na linha, né, no mercado de trabalho, produzindo e alimentando esse processo. Então, a escola vai reproduzindo isso. Né, isso fica claro, né, na pedagogia do fitness, como que a escola reproduz esse discurso, como que a escola instaura essas práticas dentro de si. E para o Foucault, elas operam de duas maneiras. Na normatização, ou seja, estabelecendo regras do que é possível, do que se deve, melhor dizendo, do que se deve fazer e do que não se deve fazer, e na normalização, ou seja, estabelecendo discursivamente uma maneira de dizer o que é o normal e o que é o anormal. É óbvio que naquela conversa que nós fizemos na semana passada, todos nós vamos entendendo que ser normal é bom, que ser nesse posicionamento anormal não é tão bom assim, e aí a gente vai se alinhando à normalidade. Então, a escola vai normatizando e vai normalizando. A sociedade neoliberal vai fazendo isso, vai normatizando, estabelecendo, né, normas, regras de funcionamento e vai também estabelecendo o sujeito que ela entende que é o normal. Quando ela entende o que é normal, ela está ao mesmo tempo dizendo, né, quando a sociedade diz que os fulana são normais, está ao mesmo tempo dizendo quem são os anormais. E quem são os anormais precisam ser corrigidos, precisam ser consertados, precisam ser controlados, regulados. Gente, basta ver como que as crianças que nós vamos produzindo na escola como indisciplinadas, como elas nos incomodam. E como a gente atua na tentativa de regulá-las, ou seja, de colocá-las na normalidade. Porque nós, discursivamente, estabelecemos que a disciplina, que o bom convívio, etc., etc., que o cumprimento de regras é a norma. Fossem outras, né, as regras, a norma seria outra. E este projeto de sujeito, esse projeto, né, que a sociedade apresenta para o sujeito, que a sociedade neoliberal apresenta para o sujeito, que o Foucault discute no Nascimento da Biopolítica e, né, tangencialmente no Vigiar e Punir, esse sujeito nada mais é do que o homo economicus, ou seja, alguém que produz e consome. Então, tanto a produção de corpos guerreiros, né, quanto a produção, né, quanto a pedagogia fitness, o que está por trás não é o consumo no sentido material, mas é no uso, na utilização, etc., 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 e sempre visando a produção de coisas, né, de experiências, de situações ou de bens materiais que sejam utilizáveis, que sejam lucrativos e que beneficiem a sociedade como um todo. Então agora dá para entender melhor por que na nossa segunda videoaula eu usei aquele exemplo, né, de como algumas empresas tratam os corpos que lá estão, conferindo a certos corpos uma certa condição favorável, né, de alimentação ou de plano de saúde, e outros corpos, né, aqueles que trabalham nos trabalhos menos valorizados nas empresas, colocando esses corpos numa outra condição. Ou seja, por que a empresa faz essa política de corpo? É evidente que eu não estou falando todas as empresas, estou pegando um sentido figurado, né? Ou seja, por que ela faz esse tipo de situação? Né? Porque ela quer produzir uma certa política de corpo. Qual é o corpo que vale mais? Qual é o corpo que vale menos? Qual é o corpo que precisa ser tratado
Aquele que talvez seja mais difícil substituir por outro que produza igualmente, aquele eu vou dar-lhe um tratamento mais sofisticado, mais cuidado, mais atencioso. Aquele que pode ser rapidamente substituído, aquele em quem houve menos investimento para produzir trabalhos de maior valor, no sentido valor de troca, esse pode então ser substituído rapidamente, esse pode então, esse não precisa tanta atenção. Então, um plano de saúde e alimentação não precisam ser tão cuidados e tão cuidadas assim. É evidente, gente, que nós aqui pensamos absolutamente diferente. Vocês já perceberam na videoaula anterior que nós fizemos uma defesa aqui de que todos os corpos são importantes, todos os corpos são válidos, todas as vidas precisam ser preservadas, mas não dá para ficar cego e perceber que a sociedade opera de uma maneira diferente. Se a gente quer mudar a sociedade, a gente tem que mudar a escola. Então, quando os meninos ficam jogando e as meninas ficam lá do lado de fora, olha quem a gente está produzindo. Olha como a gente está produzindo. Olha como esse discurso está acontecendo. Vamos ler Reis e Paraíso e ver quem são os corpos guerreiros. Se você observar os corpos guerreiros, são aqueles que interessam ao mercado. É o competitivo, é o arrojado, é o valente, é o que dá a cara, é o que vai para frente, é o que supera desafios, e a escola vai trabalhando nessa direção. Então, para que nós não produzamos na escola corpos guerreiros e corpos abjetos, para que nós possamos produzir na escola corpos solidários, cidadãos e cidadãs solidários, nós precisamos fazer uma política curricular que reconheça e valorize essa presença e que reconheça e valorize tudo o que esses corpos produzem. Este é um assunto que nós discutiremos com mais proximidade nas próximas semanas, com mais atenção nas próximas semanas, onde, a partir da semana que vem, iniciaremos as nossas conversas sobre as concepções de ensino da educação física. Fiquem bem, nos encontramos na próxima semana. Está disponível todo o material pedagógico dessa disciplina, está disponível no site que vocês já conhecem e os vídeos estão disponíveis também no canal do grupo no YouTube. Muito obrigado.